Boa noite. Estou tão feliz, mais uma vez, de estar aqui. É um prazer enorme, é uma honra imensa poder trazer um pouquinho, compartilhar um pouquinho das histórias que eu tenho aprendido desde o começo do ano, quando eu me propus a falar aqui dos discípulos de Jesus. Para quem já estava aqui, já veio em outros momentos, só para retomar, a gente falou de Pedro, a gente já falou de Tomé, a gente já falou de Judas, falamos dos 3 Franciscos, falamos de Lucas, falamos de Gandhi, que é um discípulo não cristão, porque a gente entende que para viver Jesus, os seus ensinamentos, a gente não precisa estar enquadrado numa ideia de cristianismo, mas sim entender o que ele propôs para a gente. E recebi a incumbência aí da espiritualidade, que aceitei com bom grado, mas confesso que eu estou um pouquinho nervosa hoje. Porque quando eu me deparei com o tema, eu fiquei muito animada no começo. Falei, yes! Finalmente vamos falar disso. Mas depois, conforme eu comecei a me debulhar nos estudos, começou a me dar um medinho. Porque é um tema sensível. É um tema polêmico. E eu não queria trazer aqui qualquer explicação ou qualquer história que ficasse distante da realidade de cada um. Porque é muito proveitoso quando a gente traz para a nossa vida, que a gente pode aplicar esses ensinamentos. Não vale para mim muita coisa se a gente só escuta palavras e acha que, mas isso é lá, isso é com o outro, e se distancia da temática. Então eu vou trazer uma temática que pode ser que incomode, porque me incomoda. Não é um tema fácil. Eu peço licença para vocês para falar disso hoje, mas a gente precisa tocar nesses temas. Eles são necessários. Hoje a gente vai falar de um discípulo, ou melhor, uma discípula. Mas antes de entrar na história da nossa discípula, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, para vocês entenderem por que esse tema ele é sensível. Para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu tenho 37 anos, dos quais 17 anos eu trabalhei no mundo corporativo, na área de finanças, uma área bem intensa, assim. Muito estudo, muita dedicação, muitas horas e horas e horas de trabalho. E eu cheguei a cargos interessantes dentro das empresas que eu trabalhei. Eu pude gerenciar times diversos, fui responsável por funcionamentos da América Latina inteira em determinados momentos. E teve momentos na minha vida, eu coloquei alguns aqui para vocês, onde eu era a única mulher na sala com um cargo mais alto. E todas as outras mulheres que estavam ou eram do meu time ou eram de outros times, mas da liderança era eu e outros homens. Eu sentei em várias salas e conversei com várias pessoas e era muito difícil para mim eu ser a única mulher ali. E não falo que era difícil ser mulher porque eu não confiava no que eu tinha para falar, nem nada do tipo, mas era difícil. Eu tinha muito dedo para trazer os temas de uma maneira adequada, eu tinha que me vestir de uma maneira adequada. Chegou a ter situações em que alguns cômodos que eu participei não tinham banheiro feminino, porque não tinha representatividade feminina naqueles fóruns. E eu lidei bem com isso. Eu achava que lidava bem com isso. E comecei a incentivar que mais mulheres estivessem na liderança das organizações, porque eu via o poder que as mulheres tinham. Em um determinado momento, eu me intitulei feminista, porque o ponto todo eram os homens que eram errados. Por isso que as mulheres não tinham esse lugar de prospecção na sociedade, porque os homens eram cruéis. Até o momento que a grande feminista teve 2 filhos, Mateus e Lucas. E eu falei, e agora?
Se os homens estão todos errados, o que eu vou fazer com 2 homens em casa? Lascou. Cadê esse feminismo? Vai para onde? Como é que é essa história de os homens estão errados e as mulheres estão certas? Como é que vai se dar isso? E eu comecei a perceber que no meu discurso eu estava sendo completamente errada. Porque não existe essa coisa de um lado tá certo, o outro lado tá errado. Todos nós temos o nosso valor. E todos nós temos as nossas responsabilidades. E a gente não é só uma coisa ou só outra. Como o mundo insiste em colocar as caixinhas, mulher de um lado, homem do outro. A gente tem diferenças e a gente vai falar delas. Mas não é dessa maneira. Quando a gente acha que eu tô certo porque eu sou assim e você é diferente de mim, então você está errado, a gente cai num ponto bem delicado. E infelizmente a nossa sociedade hoje está muito assim. Eu penso de um jeito, você pensa diferente, você está errado. A gente não está conseguindo conversar nas nossas diferenças. E a gente perde enquanto sociedade toda vez que a gente polariza. Bom, o discípulo que a gente vai falar hoje, ou a discípula que a gente vai falar hoje, é Maria de Magdala. E para minha surpresa, não sei se vocês conhecem isso também, mas eu não sabia que a história da mulher que quase foi apedrejada e que Jesus escreveu, quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra, não é Maria Magdala. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Outra coisa que eu não sabia é que a mulher que lavou os pés de Jesus com perfume e secou com seus cabelos também não é Maria Magdala. Maria Magdala, de Magdala, Madalena, também é outro nome, é a mesma pessoa. Aconteceu uma coisa com ela, sim. Jesus a curou de 7 demônios e a liberou de uma subjugação. A gente que está no espiritismo conhece esses termos, que é quando o espírito está muito obsessor ali. Eram 7 espíritos e ninguém conseguia curar a Maria de Madalena e Jesus foi lá e a curou. Isso sim foi ela. Todas essas outras representações foram junções que o Papa Gregório Magno, no ano de 591 depois de Cristo, juntou em uma pessoa, a pecadora mulher, junto com a história de Maria de Madalena. E a gente envelopou todas as mulheres que conheceram Cristo e que participaram das dinâmicas de Cristo numa personagem, a pecadora. E isso é bem delicado da gente fazer. Maria de Madalena, Maria de Magdala, aparece nos 4 evangelhos canônicos. Canônicos são os aceitos pela igreja como oficiais. Marcos, João, Mateus e Lucas. Ela aparece nos 4. Então, ela não era uma figura secundária na história de Jesus. No livro Boa Nova, Psicografia do Chico, pelo espírito Humberto de Campos, quem não leu, recomendo. Sempre que, nas palestras dos discípulos de Jesus, eu acabo caindo nele, porque é uma obra-prima da literatura espírita, tem um diálogo de Jesus com Maria de Madalena, em que ela já acompanha Jesus há algum tempo, e numa determinada ocasião, Jesus está na casa de Simão, e ela encontra Jesus sozinho, e se ajoelha aos pés dele e fala assim: Jesus, qual é o sentido da minha vida? Eu encontrei conforto nas suas palavras, eu tenho vivido muito bem. As pessoas me acham bonita, eu tenho recursos, mas qual é o sentido da minha vida que eu não consegui encontrar até agora? E Jesus pega as mãos dela e fala assim: ah, Maria, Deus deu à mulher a possibilidade da vida. Que é dom mais nobre que esse? Cuidar de outro ser humano? Aí ela fala: ih, Jesus, então lascou. Porque eu não tenho filho, eu não vou ter filho.
Quem sou eu? Sou desgraçada diante do mundo, então? Que valor eu tenho? E Jesus olha para ela e fala assim: se Deus premia a mulher que leva um fruto da vida no ventre, que dirá ele daquela que ama o filho que não gerou? Que ama e que cuida daqueles que não são seus filhos? Seu caminho, Maria, é amar. Sacrifica e ama. Sempre. E aí sacrifica. Essa palavra, gente, me dá um embrolho. Por quê? A gente entende como sacrifício aquela coisa de, nossa, é sofrido, é doído, é sofrimento, tem que fazer uma coisa muito desgastante para mim em prol do outro. E não é isso que sacrifício representa. Sacrifício vem da etimologia sacro ofício, que é trabalho sagrado. E o trabalho sagrado é a gente deixar Deus agir através de nós. Qualquer ação de Deus através de nós é um sacrifício, onde a gente não se coloca na frente de Deus e do que Ele deseja concluir dentre nós, por nós. Isso é um sacrifício. Maria se ilumina na hora que Jesus fala isso. Vai e ama, Maria. E ela vai. E no que ela está saindo, ela cruza com Simão Pedro. E ele dá uma olhada para ela assim, o que você está fazendo aí, mulher? E ela fica sem jeito com aquele olhar e volta para Jesus. E Jesus fala assim para ela: Maria, o caminho é difícil. A estrada é curtinha. O caminho do reino dos céus indica uma falta de reconhecimento, às vezes, no mundo, como ele é hoje. Mas vai e ama. Seja fiel a essa proposta. E ela vai. Poucos sabem, mas depois da crucificação de Jesus, que, aliás, o único discípulo homem que assistiu e que presenciou foi João, como a gente já viu nos 3 Franciscos. Mulheres presenciaram. Quais mulheres? A gente não sabe os nomes. Quem eram as mulheres que acompanhavam Jesus? Porque tinham muitas, mas a gente não conhece na história. Maria de Madalena, uma delas. Acompanha a crucificação e depois da morte de Jesus, é recusada pelos discípulos de acompanhá-los em suas pregações, porque não caía bem uma mulher solteira na época, de uma vida duvidosa, onde ela tinha muitas paixões, muitas coisas ali, e acompanhar os discípulos de Jesus nas pregações, eles não aceitaram. Isso está na obra de Humberto de Campos, gente, do Chico, não sou eu que estou falando. Ela aceita, porque ela não quer colocar ninguém em maus lençóis, ou causar um desconforto para ninguém. Ela aceita e vive marginalizada em Jerusalém. Até que chega um grupo de leprosos, que também são marginalizados, que não são aceitos na cidade, buscando pelas palavras de Jesus. E ela os acolhe com muito amor, porque ela tinha muito amor para dar. Foi a única lição que Jesus deu para ela. Ama Maria. Ela se mistura com esse grupo de leprosos, consequentemente é infectada. E nos momentos finais da vida, onde já tinha ido embora o tempo, a beleza, os recursos, e ela, coberta de chagas, se coloca para ver Maria, mãe de Jesus, e João, mais uma vez, em Éfeso. E chegando na Turquia, ela cai. E é acolhida por Maria e por João, onde ela passa os minutos finais até que desencarna. E é recebida por Jesus no plano espiritual. A gente está falando de um espírito recebido por Jesus no plano espiritual. Tamanha luz desse espírito, tamanho sacrifício que fez durante a vida no amor. Mesmo não tendo filhos, mesmo não seguindo os padrões de família, ela fez o que o coração dela
pedia, o que Deus pedia através do coração dela e fez com muita alegria. Essa mulher que me pediram para falar hoje aqui. E é difícil, né? É difícil a gente falar desses nomes. E é uma mulher dessa que está embolada com muitas outras que a gente não conhece. Ao longo da história inteira. Por quê? Por que a gente não conhece o nome das mulheres ao longo da história? Será que elas não tinham valor? Será que elas não eram evoluídas o suficiente? Por que são tão poucos os nomes que chegam até a gente? Eu vou falar por quê. É por conta disso aqui, ó. A gente tem uma mania de separar o que é diferente da gente. Primeiro a gente separa. Você é homem, você é mulher. Você é preto, você é branco. Você é careca, você não é. Você é bem cabeludinho. A gente separa. Depois a gente julga. Ah, esse homem aqui, ele é mais digno do que essa mulher aqui. Isso é o tal do egoísmo, gente. E, geralmente, o lado que julga ser melhor é o lado que está favorecendo a gente. E eu não acho que isso acontece só com homem e mulher, não, tá? Isso acontece com tudo. Porque a gente é falho, a gente separa, a gente divide e a gente é egoísta, infelizmente. E depois que a gente separa, divide e vê o que favorece a gente coloca a gente como melhor ainda, que é o orgulho. Aí a gente separa o nível aqui. Ah, mas isso daqui é mais evoluído do que isso daqui. E esse hábito de separar, dividir, julgar e definir como melhor e pior, é o que coloca a gente nas maiores enrascadas. Porque é aí que está a raiz de todos os males que a gente vive. Todos. Orgulho e egoísmo. De achar que a gente está separado do outro, que o outro é o outro e eu sou eu. Porque lá no Sudão, o que eles fazem com as mulheres é absurdo. Aqui tá certinho. Porque lá com o outro, nossa, um absurdo que o meu vizinho faz com tal coisa. Aqui tá certinho. A gente não olha para os nossos defeitos, a gente gosta de julgar os defeitos do outro. Eu trouxe um exemplo aqui porque o Livro dos Espíritos é muito didático. Aqui a gente tem a tríade, que está no Livro dos Espíritos, como a principal tríade da vida. Vocês vão ver essa trindade em outras religiões também. Pai, Filho, Espírito Santo no catolicismo, faz o sinal da cruz, mas é uma trindade. Aqui, a trindade que tem no Livro dos Espíritos, lá no comecinho, é Espírito, Matéria, Deus. Vocês estão vendo o triângulo aí, né? Qual é o problema quando a gente começa com aquele lance da separação? A gente fala, o espírito aqui é melhor, a matéria é errada. Porque a gente é espírita, a gente acredita na vida imortal, né? Então só o espírito importa, tudo que é material, deixa, não tem nada a ver. Daí a gente separa. E aí a gente julga que essa parte é melhor do que a outra. Aí sabe o que acontece? A gente despreza os nossos recursos, a gente não cuida do nosso corpo, a gente não trata bem as posses que a gente não cuida do nosso dinheiro. Por quê? Porque isso não é importante, o importante é o espírito. Mas a gente não precisa comer, né? A gente não precisa se vestir, não precisa de nada que é material, já que só o espírito que importa. Não é assim, né, gente? Do outro lado, a gente tem a matéria. E daí tem a galera que fala assim, imagina, vida após a morte me comprova. Só existe isso aqui, morreu, acabou? Então se preocupa com o corpo, se preocupa com os recursos, se preocupa com o trabalho, com as roupas que veste, com o corpo que tem. Aí o tempo passa, a saúde vai, a beleza vai, e daí alguém perto desencarna, morre. Aí a pessoa tem um baque. Porque se o dinheiro é tudo que importa, se o corpo é tudo que importa, e agora? E aí? E o amor que eu tenho pelo meu ente querido que partiu? Acontece o quê? A pessoa não consegue manter o outro lado do polo. Porque sempre que a gente fica duelando entre aqui ou ali,
a gente fica na horizontal, gente. A gente não cresce. E tanto espírito quanto matéria são Deus. É o mesmo triângulo. Como é que a gente faz para evoluir? Quando a gente sai dessa briga aqui e começa a fazer isso, ó. Elevar os nossos pensamentos, as nossas vibrações, o que a gente acredita. É nessa elevação que a gente vai rumo a Deus, onde a gente para de ficar prestando atenção nas picuinhas e julgando o que é melhor ou pior. Tudo é Deus. O preto é Deus, o branco é Deus. A mulher é Deus, o homem é Deus. A esquerda é Deus, a direita é Deus. Lula e Bolsonaro, então, não preciso nem falar. Tudo Deus. Não faz sentido as brigas dos polos. Isso fica numa horizontalidade, a gente não cresce. Outra representação. Yin Yang, símbolo taoísta. A gente tem a parte feminina, branca, Yin, com a bolinha preta, porque nem tudo é absoluto, não existe lado absoluto. É tudo parte da mesma coisa. A gente tem a parte preta, com a bolinha branca, lado masculino. Tudo num círculo só, que é o tal Deus. Se vocês não gostarem de símbolo, não gostou do triângulo, não gostou da bolinha, eu vou dar uma outra coisa. Isso daqui é o cérebro humano. Todo mundo tem aqui, tá? Garanto. E todo mundo tem um lado esquerdo e um lado direito. O lado esquerdo do cérebro, você sabe o que ele faz? Cuida da parte analítica, planejamento, linearidade, objetividade, definição espacial. Lado esquerdo do cérebro. Lado direito do cérebro, uma zona. Criatividade, intuição, as coisas que a gente não entende direito, uma bagunça criativa que dá arte. Não existe pessoa com uma parte do cérebro só, gente, não sobrevive. Precisa dos dois. Então vamos parar com essa briga, de um lado é melhor, do outro lado é pior. Precisa dos dois, os dois são importantes. Tem Deus nos dois. E aí o que acontece é que a gente está num mundo que valoriza, infelizmente, só isso aqui. É só o que é lógico, é só o que é linear, é só o que a gente comprova, o que é produtivo, o que é assertivo. A gente está buscando cada vez mais ser eficiente. Cadê o lado emocional? Cadê a valorização dos sentimentos, da intuição, da espiritualidade? Daquilo que a gente não explica, não comprova? Isso faz parte da vida, a gente precisa integrar. Toda vez que a gente fica só atividade, poder, performance, a gente adoece. A gente precisa das duas coisas. Esse lado daqui, ó, é da causa e efeito, que a gente adora falar no espiritismo. Tudo tem uma causa, tudo tem um efeito, claro, mas tem um lado também do que a gente não consegue compreender a causa, do destino. E quando a gente acha que a gente não vai ajudar alguém porque a pessoa está merecendo, ela tem que passar por isso mesmo, porque foi algo que ela plantou, a gente está indo para um lado só da coisa, a gente não está acolhendo o outro lado, e o nosso dever nisso daqui. No livro dos Espíritos, não sou eu que estou falando, no livro dos Espíritos está escrito que a gente pode medir o avanço de uma sociedade pela emancipação das suas mulheres. Daí vocês vão falar, nossa, porque lá no Afeganistão o negócio tá ruim então, né? Mas e aqui? Como é que tá a liberdade feminina? Dentro de cada um de nós, dentro dos homens, como é que tá a liberdade feminina? Quem mais me ensinou sobre feminismo foi meu marido. Porque quando eu tive os meninos, ele ia nos lugares e perguntava se tinha trocador no banheiro masculino. E quando não tinha, ele entrava no feminino mesmo. Porque cuidado também faz parte do homem, gente. Emoção também faz parte do homem. Até quando que a gente vai ficar? Esses dias meu filho quis comprar uma bicicleta cor-de-rosa. Foi um trauma passar isso na Leroy com ele. Porque tinha um pai atrás gargalhando dele ter pego a bicicleta cor-de-rosa.
Até que ponto? Que a gente vai se definir e vai se limitar por cor? Homem também chora. Que bom. Mulher também vai à luta. Que bom. Quanto mais íntegro a gente for, quanto mais dissociado a gente é, mais longe de Deus a gente está. Quanto mais junto, a gente está mais perto. Isso não quer dizer que a gente vai fazer as mesmas funções. Isso não quer dizer que a gente vai ter os mesmos papéis. Isso não é ter direitos iguais. Direitos iguais é você ter respeito e valorização em tudo que você faz. Isso é ter direito igual. O direito, segundo o livro dos Espíritos, não sou eu que estou falando, é amar o outro como a si mesmo. Isso é direito. Quando a gente condena, vitimiza, faz bullying no outro, a gente está amando o outro como a gente gostaria de ser amado? Será que a gente está representando Deus? Foi esse o ensinamento que Jesus deu para Maria. Será que a gente aprendeu? Por fim, como é que coroa essa história? De todas as pessoas que acompanharam Jesus, para quem que ele vai aparecer? Quando ele ressuscita no terceiro dia? Para quem que ele mostra que ele ainda vive? Para Maria de Magdala. Tamanho é o amor dessa mulher. E a gente o quê? Nem fala dela. Isso não é um símbolo que Jesus renasce no cuidado? Que Jesus renasce no amor? Quando a gente se propõe a amar o outro como a gente gostaria de ser amado? Será que não é aí que está a fórmula de onde Jesus vai aparecer ou reaparecer nas nossas vidas? Quanto de cuidado a gente tem colocado nas nossas relações? Como está a qualidade das nossas relações ultimamente? Eu vejo tantas pessoas no utilitarismo, nas relações. Eu faço isso para você, então você faz tal coisa para mim. Porque aquele dia eu fiz tal coisa para você, então você devolve para mim. Numa objetividade, como se o relacionamento fosse assim. Cadê esse amor? Cadê esse servir desinteressado? Não estou falando aqui pra gente passar os limites do que é aceitável com a gente. Porque amar o outro como a si mesmo não é deixar de se amar. Mas por que a gente está tratando as relações como uma barganha, como uma negociação? Uma relação de compra e venda? Por que a gente não se coloca nas relações de uma maneira mais desinteressada, simplesmente pelo amor? Como Jesus ensinou Maria e como ela seguiu. E como ele pode renascer no coração de cada um aqui. Quando a gente se coloca no cuidado. O mundo está precisando disso, de afeto entre as pessoas. Não só de afeto, não só de cuidado, mas também de cuidado. Está precisando de líderes que se importem com os outros. Está precisando que a gente se importe com os outros. Que a gente queira estar nas relações não com base no que a gente vai ganhar de cada um ou do que a gente vai receber daquilo, mas com base no que a gente pode ofertar. E é por isso que eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje com uma ação. Porque eu não gosto de deixar esse negócio assim de falar, e daí sai por aqui, entra por aqui, pagou. Vou dar um dever de casa. É simples, eu prometo. Cada um vai escolher um ato na semana, um ato de cuidado com qualquer criatura, desde que seja desinteressado. Vai fazer um ato de cuidado, de amor, sem esperar nada em troca. Só isso. Pode ser dar um pão para alguém na rua, um bom dia para alguém que não estava esperando, dar uma comida para um animal que não é teu. Um ato. Será que se a gente começar a treinar isso, talvez a gente se aproxime desse amor?
que tantas mulheres passaram esquecidas na história, como Deus passou também esquecido na história. A gente vê muitos feitos dos homens, mas a gente esquece que todos os homens que fizeram grandes feitos tiveram uma mãe, vieram de um ventre, como viemos de Deus. E graças a Deus tivemos força para fazer tudo o que a gente fez. Então que a gente possa se lembrar disso, que Deus age nas nossas vidas de uma forma bem silenciosa, como muitas das mulheres da nossa história. Fiquem com Deus.